adultização. Palavrinha da moda, que não chega nem perto de exprimir todo o horror que algumas crianças e adolescentes passam na mão de gente inescrupulosa na internet, que só quer, na verdade, faturar, né? Monetizar vídeos que atraem milhões, como aquele influenciador que explora danças de crianças e adolescentes, danças sensuais, e tem 17 milhões de seguidores. Então não é só uma questão de crueldade ou de doença, é uma questão de grana, né? Quer dizer, o quadro é triste, né, doutor Francisco Assunção? E o que os pais irresponsáveis pelas crianças e adolescentes podem fazer já para impedir que os seus filhos ou as suas crianças passem por um horror desses? Alô, Isabel. Eu acho que o problema é multifacetado, né? Nós temos o péssimo hábito, na minha opinião, de acharmos um bode expiatório, e esse bode expiatório nesse momento são as redes sociais. Mas eu acho que o problema é muito mais amplo e não vai bastar a regulamentação de redes sociais. Com certeza. Nós vamos estar mexendo na ponta de um iceberg que começa dentro das próprias casas. Quando as mães se vestem como as filhas e permitem que filhas pequenas adotem atitudes de adultos. Atitudes essas que se estendem desde se maquiarem como mulheres 10 anos mais velhas até se comportarem tanto através de conversas como através de condutas explícitas como mulheres muito mais velhas. Em segundo lugar, eu acho que se perdeu uma noção simples, que é o que é ser mãe e pai. Mães e pais, eles não funcionam só como fiscalizadores, eles fiscalizam como modelos. Aliás, eles funcionam como modelos. Eles funcionam como pessoas que orientam. E nesse momento é muito difícil eu poder imaginar um pai ou uma mãe orientando uma criança enquanto brincam com o telefone celular. Porque tirar da criança e deixar com os pais, quem vai dar importância a quem? E que modelo nós estamos copiando? O que nós estamos ensinando às crianças? Então acho que um segundo problema é que os pais e as mães deveriam voltar a aprender o que é ser pai e mãe. Isso é mais do que simplesmente almoçar juntos. Em terceiro lugar, eu acho que tem a banalização de algo que é a ausência de regras. Eu canso de receber pais e mães que me dizem banalidades do tipo: como eu faço para controlar o meu filho em usar o computador? E eu costumo brincar com eles e dizer assim: o senhor costumava jogar bolinha de gude 8 horas por dia? E diante da negativa eu pergunto por quê? E os pais são unânimes em responder: porque a minha mãe ia atrás. Só que não tem mais mãe para ir atrás. E se tem, essa mãe não tem autoridade moral para ir atrás. Então, todo um esquema familiar que não é simétrico, é hierárquico ou deveria ser, se rompeu. E aí mães e pais não sabem ser porcaria nenhuma. Eles são amiguinhos dos filhos. Esse ser amiguinho dos filhos implica em que algumas famílias chegam a mim e dizem assim: como eu faço para minha filha de 14 anos não chegar às 6 horas da manhã da balada? E eu pergunto assim: mas como ela chega? Ah, é porque ela vai tarde. Essas baladas começam ao redor da meia-noite. E por que o senhor deixa? Ah, eu deixo porque todo mundo vai e hoje as coisas são assim. Perfeito. Então, dentro desse esquema,
Esse seria o primeiro problema a considerarmos. Que tal repensarmos o que é criar filhos? Aí temos o segundo problema, que é criamos filhos aonde? Criamos filhos numa sociedade de consumo, aonde, quando o filho não corresponde, eu ouço os pais falarem assim: mas tudo que eu investi nele e ele não corresponde, filho não é investimento, ele não tem que dar rendimento. Porém, e aí eu não vou dizer da exploração da rede, eu vou dizer da exploração dos pais, que levam as menininhas para dançarem no programa de TV, que ficam felicíssimos quando as adolescentes são contratadas ou convidadas para serem modelos, mesmo que esse ser modelo implique em outras coisas, que ficam muito contentes quando há a chance de elas aparecerem na TV como atrizes mirins. Elas estão sendo usadas do mesmo jeito. Elas estão fazendo trabalho infantil, que por lei, teoricamente, é proibido, mas só é proibido para cortar cana. Para trabalhar na televisão ou como modelo, não é. Então basta ter um concurso para modelo infantil que filas de pais levam as crianças para que elas deem algum lucro. E por fim, nós temos um sistema para o qual qualquer coisa é valor de uso. Isso significa que pessoas, enquanto pessoas não têm valor nenhum, elas têm valor a partir do que elas produzem. E elas são, por isso, coisificadas, sejam adultos, sejam crianças. O que nós vemos, como eu te falei, é a ponta do iceberg. É um crime sim. Mas não é um crime porque são crianças, é um crime porque transformamos seres humanos em coisas. E as crianças isso fica pior porque elas não têm nem o poder de escolha. Então, por isso fica muito mais grave. E dentro dessa perspectiva, a rede social é só uma ferramenta. Os filmes hollywoodianos que trabalharam com crianças pequenas, uma boa parte delas teve problemas de desenvolvimento posterior, problemas comportamentais posterior, mas ninguém fala muito. As crianças que são precocemente exibidas ou expostas a esse tipo de exploração, porque é uma exploração independente de quem faça, a única diferença é que a rede social tem uma abrangência muito maior e, no caso específico que você citou, Isabel, se trabalha com uma questão de pornografia. Aí é abuso infantil, abuso sexual. Mas o abuso existe de outros jeitos, de todos esses que eu falei, e feitos e perpetrados pelos próprios pais. Então nós estamos trabalhando com a noção de abuso físico, psicológico, social, negligência parental, e uma série de coisas. Então não adianta nada o Congresso fazer uma leizinha para regular a rede social. Os pais vão continuar negligentes, pouco pais. A nossa cultura vai continuar sendo uma cultura de coisificação e exploração, e só vai mudar o aspecto tecnológico. Pena, mas nuvens negras para o futuro. Muito obrigada, Dr. Francisco, por sua presença, ainda que à distância, aqui na nossa Janela da Paulista e no portal Saúde em Livros. Um beijo, beijo do Felipe e até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love